Depois que a Ucrânia realizou o primeiro ataque com mísseis de longo alcance cedido pelos Estados Unidos em solo russo ali em Briansk, começam algumas declarações dos russos, desde os mais exaltados, como Dmitry Medvedev, que fala em Terceira Guerra Mundial, mas também do Sergei Lavrov, representante das relações exteriores, garantindo que isso só demonstra como o Ocidente demonstra sim querer uma escalada do conflito. Vale lembrar, pessoal, que o Zelensky também se pronunciou para o Parlamento Europeu, alegando ali que os próximos meses vão ser decisivos no conflito e também garantindo que 100 mil militares norte-coreanos entrarão na frente de batalha em um futuro próximo. Enquanto isso, galera, na cúpula do G20, talvez o Milei tenha sido uma das figuras centrais pelas polêmicas envolvidas, tanto, por exemplo, na foto oficial, né, com o Lula, eu já dá pra perceber que a relação não é muito amistosa entre os dois líderes, mas também por reuniões importantes que foram feitas, desde a diretoria da FMI até a China, que era tão criticado durante o período eleitoral, e com um anúncio super importante, a Argentina pode sim sair do Mercosul. Por que será que isso está rolando, hein? Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre o comunicado final do G20, o que foi deliberado ali pela organização, que tocou em pontos importantes, desde redução da desigualdade, taxação de super ricos, questões climáticas e também algumas rejeições, novamente por parte do Milei. A notícia importante fica por conta de um possível cessar-fogo entre Israel e Líbano. Sim, cara, aparentemente a coisa está se caminhando para um final um pouco mais positivo. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio, e recado rapidinho aí da nossa parceira do canal. A sua empresa, a sua marca está em perigo. Eu sei porque a minha também estava até pouco tempo atrás, porque eu não tinha um registro no INPI. Para quem não sabe, eu tenho uma empresa, professor Ricardo Marcílio, que tem todo um ecossistema ligado à educação. É canal do YouTube, é plataforma, só que eu corri o risco de perder por falta de segurança jurídica. Mas de verdade, quando você vai tentar fazer, é um processo lento, burocrático e extremamente difícil. Por sorte, a parceira aqui do canal, a Movon, ela agiliza todo esse processo para você. Então, se você quiser, galera, por um preço altamente competitivo, sem burocracia, registrar e ter uma garantia que a empresa, a marca vai de fato ser sua, link na descrição e conta com o serviço da Movon. Você não vai se arrepender. E lembrando, pessoal, que a Movon está em período de Black Friday, hein? Então, para registrar sua marca, eles estão dando descontos que podem chegar até R$1.000. Até R$1.000. Então, corre lá, pessoal, e aproveita, hein? Eu, se fosse vocês, não perderia a oportunidade. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu falei para vocês, eu gravei um vídeo um pouco mais profundo sobre o tema no vídeo de manhã, tá? Gravei só sobre esse tema específico, caso tenham curiosidade. Confiram, né? Mas assim, a gente teve um ataque que foi feito pela Ucrânia utilizando os mísseis de longo alcance, os mísseis ATACMS, com capacidade de aproximadamente 300 km. Pelas notícias preliminares, a gente fala em 6 mísseis que foram destacados, sendo que a Rússia conseguiu abater 5, mas um acabou pegando num ponto militar estratégico, aparentemente ali de reservas, de munições e equipamentos, a mais ou menos de 100 a 130 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. Só que eu já comentei com vocês, o Putin, o Lavrov, o Medvedev, a Maria Zakharova, o Peskov, figuras importantes da política russa já tinham garantido que um ataque que fosse feito pelos mísseis de longo alcance, né, pela Ucrânia, mas utilizando mísseis de longo alcance, sejam os mísseis ATACMS cedidos pelos Estados Unidos, sejam os Scalp franceses ou Storm Shadow britânico, significaria uma interferência direta da OTAN no conflito. E como a gente teve, também coloquei no vídeo da manhã com mais detalhes, vejam lá, tá? Uma mudança da política nuclear russa, que agora garante, pessoal, que qualquer ataque que seja feito por um país, mesmo que seja com armas convencionais, mas esse ataque seja apoiado por um país que tenha armas nucleares, a Rússia pode responder também utilizando os seus equipamentos nucleares. Ou seja, depois do Putin assinar o decreto de mudança da política nuclear da Rússia, hora seguinte, né, não deu nem 24 horas, a Ucrânia já, pelo menos segundo as legislações russas, desrespeitou. E aí fica toda essa questão. E aí, será que a gente vai ter de fato, então, algum tipo de resposta militar nuclear? Se a gente pega, por exemplo, declarações de Dmitry Medvedev, que para quem é velho de guerra aqui do canal, sabe que é sempre
o mais estridente ali das pessoas importantes da política russa, é o mesmo que já foi presidente da Rússia, de ali 2008, né, até 2012, e hoje é um conselheiro de segurança super importante. Mas na minha concepção, ele atua como se fosse o cara exagerado da Rússia. Ele sempre joga, né, o limite lá no alto, e a gente sabe que funciona mais como uma tática de dissuasão também. Vai lembrar, pessoal, que numa guerra, a questão da informação, ela conta demais, ainda mais essa guerra moderna, essa guerra híbrida, que conta com a propaganda, com a informação, com as sanções econômicas, com apoios, bloqueios, enfim. É fato que a comunicação ou a forma de falar conta demais também. Então não acho, como o Dmitry Medvedev falou, que está em meios, né, a um conflito nuclear. Mas a gente teve algumas declarações importantes do Sergei Lavrov. Aí sim, uma pessoa, conhecido como homem do não para o Ocidente, né? Mas uma pessoa importante da política russa, porque ele é o ministro das Relações Exteriores e, inclusive, está na cúpula do G20 representando os russos, visto que o Putin, que é condenado pela Corte de Haia e o Brasil, signatário do Estatuto de Roma, não poderia, teoricamente, pisar em solo brasileiro, né? Primeira coisa, que o Sergei Lavrov, ele elogiou a postura do Brasil, porque o Brasil tentou tirar todo o foco da guerra, né? Guerra Rússia e Ucrânia. O Sergei Lavrov falou que os países ocidentais gostariam de trazer esse tema à tona. Ele até foi citado na declaração final, vou citar para vocês, mas muito por cima, assim, né? E focou em temas que eram mais importantes para o sul global. Mas ele destacou, quando foi perguntado, sobre os ataques que foram feitos e a mudança da política nuclear. Ele foi bem claro, tá? Olha, vocês podem perceber que esse ataque dos Estados Unidos é um sinal da escalada. Porque, de novo, a Rússia sempre ressalta, a Ucrânia sozinha não conseguiria fazer esse ataque. E nem estou falando só dos mísseis. Poxa, os mísseis foram cedidos para a Ucrânia. Vai, Ucrânia, dispara. Não dá, porque não tem inteligência no sentido militar, claro, né? Capacidade militar, satélite, informações, para conseguir fazer o ataque. Ou seja, teve uma participação direta dos Estados Unidos. Então a resposta da Rússia deveria vir não só contra os ucranianos, mas contra a própria OTAN, tá? E aí, ele falou que, apesar disso, a Rússia fará de tudo o que for possível para evitar uma guerra nuclear. Ele foi bem claro, colocando que durante a Guerra Fria, foi a Rússia, a partir da União Soviética, para que Gorbachev e Reagan, então presidente soviético e presidente norte-americano, fizessem uma declaração conjunta de que a guerra nuclear jamais poderia ser vencida. Só um parênteses, acho interessante o representante do governo Putin citando Mikhail Gorbachev, hein, galera? O Gorbachev que é tão criticado pelo governo Putin, né? Mas, enfim, nesse momento coube, né, a citação, citando que a União Soviética é contra o uso de armas, a não ser que seja claro, como elemento de dissuasão ou resposta ou defesa. Ele deixou claro que a nova doutrina da Rússia não acrescenta em nada o que o Ocidente não saiba, que foi só uma atualização dos fatos porque existe um risco de uma ameaça ocidental, e que não difere em nada do que os documentos dos Estados Unidos também já garantem em sua própria doutrina nuclear. Ou seja, o que a União Soviética ou a Rússia hoje, né, garantem é que a mudança da doutrina nuclear, na verdade, assim, não muda em nada o que o Ocidente já sabia, que não pode realizar ataques, os mísseis de longo alcance, só que agora está documentado e que se você comparar com a doutrina nuclear ou os documentos nucleares também dos Estados Unidos e outras potências nucleares, não há a mínima diferenciação, tá? Vai lembrar, pessoal, que o Zelensky, ele falou, né, que realmente quando recebeu os mísseis, ele ia realizar os ataques, ele falou que os mísseis iam falar por si, não ia dar informações de quando que ia usar, como que ia usar. Vai lembrar também que, novamente, tá? A própria mídia ocidental coloca que é muito mais simbólico do que de fato efetivo. Talvez o Zelensky ele use para consolidar sua posição em Kursk, para utilizar Kursk como eventual moeda de troca em um momento de negociação entre Rússia e Ucrânia, mas não assim que a quantidade de mísseis ou a capacidade de mísseis seja eficiente a ponto de mudar o rumo da batalha. Sim, cara, a Rússia está avançando em Donetsk, claro que pode prejudicar, porque toda a parte logística vai ter que ser distanciada agora das áreas de fronteira, já que a Ucrânia tem capacidade de atingir até 300 quilômetros da fronteira, né, utilizando ali os seus mísseis de longo alcance, mas não acho que vai trazer uma sensível mudança do comportamento, até porque, de novo, a quantidade não é suficiente para tanto. Mas, enfim, o Zelensky ele falou que ele começou a utilizar isso, falando para o Parlamento Europeu numa cúpula virtual, porque existe um momento decisivo da guerra. Estamos entrando no inverno do continente europeu, em que geralmente fica um pouco mais estagnado, porque há dificuldade de avanço de blindados, de tropas, e é momento ali de negociação. Então, os próximos meses podem ser decisivos numa eventual paz
entre Rússia e Ucrânia, e ele até colocou que nessa fase vai ser decidido quem vai prevalecer. Nós, os europeus, não entender, né, cara? Você colocando ali do lado da União Europeia, claro, ou os inimigos, e colocando que o mundo não quer que ditadores controlem o poder. Ele aproveitou, galera, para falar também que a informação da inteligência ucraniana deliberou que, por enquanto, existem de 10 a 15 mil militares norte-coreanos posicionados em Kursk. Vale lembrar que Putin e Kim Jong-un assinaram um tratado de defesa que tem compartilhamento ali de equipamentos, inventários, conhecimento, inteligência. A Coreia do Norte, por exemplo, anseia muito o desenvolvimento de satélites espiões, além da tecnologia nuclear, enquanto os russos precisam de quantidade, né? Inventário, equipamentos, munições e tal. Ou seja, um casamento, entre aspas, perfeito. Só que o artigo 4º, segundo o próprio Putin, ele garante uma defesa conjunta. Caso a Coreia do Norte seja atacada, os russos defenderiam a Coreia do Norte, e caso a Rússia seja atacada, que é o que está acontecendo, a Coreia do Norte defenderia. Professor, então existem militares norte-coreanos? O mundo inteiro já garantiu que sim. O Putin não admitiu publicamente, mas até quando foi perguntado, Putin, vimos imagens de satélite de militares norte-coreanos se movimentando ali na Rússia. Isso existe? Ele falou, realmente imagens não costumam mentir. Ou seja, deu a entender que sim, os militares estão ali posicionados. Mas o Zelensky garantiu que isso é só a primeira fase, esses 10 a 15 mil. O número pode chegar a 100 mil militares. Talvez não utilizados na frente de batalha, mas na retaguarda para liberar com que mais militares consigam não só retomar Kursk, mas também avançar em posições estratégicas como, por exemplo, Donetsk. E aí, pessoal, será que esse ataque dos ucranianos, com esses mísseis de longo alcance, de fato vão mudar o paradigma? A Rússia vai fazer uma retaliação nuclear? Eu aposto com vocês que não, justamente, né, porque nenhuma potência nuclear ataca a outra até o momento que atacar, né, professor? Por enquanto, né? Porque existe, claro, o medo do revide, e acho que a Rússia vai seguir essa premissa. Só que vai lembrar, se o Putin ele fica ameaçando e não cumpre, como foram com os caças F-16, com os blindados, com os tanques e tal, isso pode também tirar a credibilidade do governante russo. Alguma atitude ele vai ter que tomar. Penso eu que vai ser um ataque mais intenso, mas não nuclear. A gente teve também, galera, a cúpula do G20, que está sendo finalizada, né, as declarações finais, e talvez uma das figuras centrais tenha sido o Milei. Tanto por conta da relação entre o Lula e o Milei, que a gente sabe que não é nada boa, né? Até teve uma foto que viralizou, galera, que o Lula, né, cumprimentando ali o Joe Biden, até a Giorgia Meloni, que também, que não é tão assim, né, boas relações com o governo Lula. É uma moça mais de direita ali no continente europeu. Mas também com Macron, com Narendra Modi, com Cyril Ramaphosa, com uma série de líderes importantes, dando ali cumprimento, sorrisinho, tudo tal. Aí chega na hora do Milei, tanto o Lula quanto o Milei, com aquela cara, né, de... Sabe quando você briga com seu irmão e você tá no meio da festa e sua mãe obriga você a tirar foto com seu irmão e os dois ficam tipo, tô com raiva por dentro, mas alguém me obrigou a tirar foto? É tipo isso que pareceu a foto do Milei com o Lula. Aparentemente, né, notoriamente não existem boas relações. O Milei, ele até compartilhou, galera, um meme, né, que compara quando ele tirou a foto com o Trump e quando ele tirou a foto com o Lula. Ou seja, deixando claro que não tem um bom apreço aí pelo governo brasileiro. E por que ele estava no centro do debate? Porque, de fato, a Argentina, galera, hoje seria como se fosse uma representante do que vão ser os Estados Unidos no ano que vem. O Trump e o Milei, eles não compactuam com praticamente nada, que foi descrito ali na declaração final. Questões sobre gênero, sobre redução da desigualdade, questão sobre... a própria guerra, né, entre Israel e Palestina, questões, por exemplo, de inteligência artificial, regulação das redes sociais. Eu diria assim, que o Milei pensa tudo o contrário. Mas ele aproveitou para fazer algumas reuniões bilaterais. E acho que até por isso, para não comprar uma briga com todos os países do G20, ele assinou a declaração, mas fazendo ressalvas. Ele fez uma cúpula, por exemplo, com o Xi Jinping. Professor, mas o Milei, ele não criticava a China e colocando que não realizaria cúpulas com países comunistas como Brasil e China? Sim, só que eu citei para vocês, até acho que isso é um avanço do governo Milei. Porque, assim, uma coisa é você ser ideológico durante a campanha eleitoral e tal. Outra coisa é você ser um presidente que tem que ter uma relação pragmática para fazer a Argentina sair do momento de crise. E convenhamos que hoje a China é o maior parceiro comercial do Milei, da Argentina. Se a Argentina quer fazer um processo de dolarização da sua economia, por exemplo, não tem como não ter dólares entrando no país. Sabe quem mais comercializa hoje com a Argentina, inclusive em dólares? A China. Então seria meio burro, né, do ponto de vista diplomático, romper com os chineses.
Tanto que o Milei ele fala, olha, a China é um importante sócio comercial e que não exige nada em troca, apenas que não seja incomodada. O Milei também aproveitou para fazer uma reunião com a diretora da FMI, lembrando que a Argentina hoje é um dos países da América do Sul que devem para a FMI, e aí o FMI, ele empresta o dinheiro, mas exige contramedidas, como corte de gastos públicos, aumento dos impostos, que são políticas que o Milei meio que já faz, né? Por questão ideológica mesmo. Então, FMI e Milei têm ótimas relações, só que a Argentina precisa, de fato, pagar suas contas. E ele deu uma declaração importante. Declaração importante para o Mercosul. Mercosul, que, para quem não sabe, é um bloco econômico formado lá em 91, Tratado de Assunção, que conta com Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai. A Venezuela entrou em meados de 2010, só que saiu porque desrespeita os princípios básicos de direitos humanos e liberdade democrática, e recentemente teve o ingresso também da Bolívia. Sendo um bloco econômico, não pode, isso é decisão do Mercosul, realizar reuniões, aliás, acordos bilaterais. Porque imagina o seguinte... Dentro do Mercosul, vamos fingir que é um bloco perfeito. Não é, tá? Existem sobretaxas. Mas só para ficar um pouco mais didático. Vamos fingir que é um bloco perfeito. Isso quer dizer que produtos brasileiros entram no mercado argentino sem pagar impostos. A mesma coisa Argentina e Uruguai, Argentina e Paraguai e por aí vai, tá? Se a gente tem, por exemplo, a Argentina fechando um acordo de livre comércio com os Estados Unidos, que o Milei colocou que é um dos seus objetivos, fechar um tratado de livre comércio com os americanos, o que vai acontecer? O produto vai entrar sem impostos no mercado argentino. Só que como a Argentina tem ou faz parte do Mercosul, isso significa que o produto americano que entrou sem impostos no Mercosul ou na Argentina vai poder entrar também no Brasil, ou no Uruguai, ou no Paraguai. Só que Brasil, Paraguai e Uruguai não concordaram com essa medida. Entende por que não pode? Então, toda vez que você faz parte de um bloco econômico, para que você faça um acordo bilateral, principalmente de livre comércio, você tem que ter autorização dos outros países do bloco. A gente tem, por exemplo, o Uruguai, que já sofreu demais com isso. O Uruguai, durante os anos 90 e começo dos anos 2000, ansiava demais fazer um acordo de livre comércio com os Estados Unidos, o Mercosul boicotou, e recentemente o Uruguai pediu para fechar um acordo de livre comércio com a China. Só que o Mercosul também boicotou, alegando que não, porque senão produtos chineses entrariam no mercado uruguaio e depois entrariam no mercado brasileiro, argentino, paraguaio sem pagar impostos, quebrando a indústria local, pelo menos segundo, claro, o Mercosul. Então, o Milei, com essa declaração e já tecendo críticas ao autointervencionismo, à alta tarifa externa comum propagada pelo Mercosul, dá indícios que pode ser uma pedra no sapato do bloco. A gente vai ter uma cúpula em Montevidéu no dia 5 e no dia 6, que vai ser na presidência do Uruguai, claro, para decidir algumas questões, como, por exemplo, o protecionismo dentro do bloco. Só que no dia 4 de dezembro, mês que vem, tem reunião da CEPAC, que é aquela cúpula de países conservadores. O Milei vai fazer parte e, inclusive, o Trump e o Marco Rubio, que é o secretário, como se fosse o ministro das Relações Exteriores do futuro governo Trump, também fará parte. Ou seja, o Milei vai estar ali, né, recém feito uma reunião com o Trump. Será que isso significa, então, a saída da Argentina do Mercosul? Não sei, hein, galera. Vamos deixar aí para as cenas dos próximos capítulos, mas já trago para vocês. Deve ser uma reunião, no mínimo, polêmica, porque o Milei vai cobrar uma redução do protecionismo e também, talvez, alguns acordos preferenciais com os Estados Unidos, em detrimento da vontade do Mercosul. Em relação à declaração final da cúpula do G20, por que eu falo para vocês que é tudo que a Argentina não gosta, né? Vários pontos foram tocados. Foi uma decisão que eu diria que foi unânime, mas com ressalvas, não por escrito, mas por fala da Argentina. Dentre vários pontos que a declaração final colocou, primeiro, está o compromisso com o Acordo de Paris e com respeito ao que foi deliberado na COP29, que acabou de acontecer ali no Azerbaijão, tá? O Milei, ele já falou várias vezes que questões relacionadas às mudanças climáticas, tal, é coisa de socialista, tá? O Milei é um grande apoiador do Trump, que também é um dos países que podem sair do Acordo de Paris. Talvez a Argentina, até apoiada pelo Trump no ano que vem, também se retire do Acordo de Paris. Então, acho que o Milei concorde com essa proposta, mas assinou. A declaração final fala do respeito à soberania tributária de cada um dos países, mas que vai garantir que patrimônios ultra altos sejam taxados, ou seja, a taxação de bilionários. É uma coisa que o Milei e que o Trump também não concordam. A declaração final fala de apoio aos imigrantes, refugiados, assegurando respeito aos direitos humanos e às liberdades individuais.
A Argentina não tem tantos problemas relacionados à questão migratória, mas o Trump tem, e está colocando inclusive a possibilidade de declarar um estado de emergência nacional para conseguir realizar sua política de deportação em massa. Não acho que o Milei e o Trump apoiem essa proposta, então, dos imigrantes. A declaração fala, por exemplo, do combate à violência e desigualdade de gênero. Essas pautas mais sociais, ligadas ao que o Trump e o Milei falam de cultura woke, também são pautas que não são apoiadas, né, pelo Milei e pelo Trump. Mas ele também assinou. Fala, por exemplo, do direito palestino à autodeterminação, à solução de 2 estados e o sofrimento que a população palestina sofre em Gaza e também dos libaneses por conta dos ataques israelenses. Embora também não tenha citado Israel, tá? Vai lembrar, pessoal, que também citou, não falou nem o nome do Hamas nem o nome de Israel, mas falou que deseja que os israelenses, mais de 60 mil que foram deslocados no norte por conta da guerra com o Líbano, possam voltar para sua casa. Mas a declaração fala em 2 estados, na criação do Estado palestino. Não acho que seja também o que o Milei e que o Trump pregam. Vale lembrar, pessoal, que o Trump ele já indicou para ser embaixador em Israel um representante que nem chama a Cisjordânia do seu nome atual e chama, na verdade, né, de Judéia e Samária, que eram os nomes ali mais bíblicos, né, ligado à interpretação judaica da questão. Ou seja, também não acho que apoie essa resolução. Sobre a guerra Rússia e Ucrânia, foi assim, olha, a gente apoia uma solução pensada, que respeite a Carta da ONU e tal. Também não criticou publicamente, né, embora tenha uma indiretinha, porque quem avançou foi a Rússia, claro, mas, assim, não teceu críticas públicas à Rússia nem à Ucrânia. E também fala, pessoal, sobre o G20 se comprometendo à reforma e ampliação do Conselho de Segurança da ONU. Só que lembrando que essa reforma muito possivelmente vai contar com o Brasil, que é um dos membros que mais pedem essa reforma. Os Estados Unidos já declararam publicamente, a Argentina ainda não, pelo menos isso, mas também acho que não apoia a presença do Brasil no Conselho de Segurança Permanente da ONU. Ou seja, tudo o que o G20 falou, a Argentina é um pouco contrária. O Milei, ele se pronunciou ali publicamente reclamando da questão, pessoal, da desinformação, alegando que essas políticas do G20 de combate à desinformação devem também se preocupar em manter a liberdade de expressão. Existe esse debate, né? Como que a gente vai conseguir regular as redes sociais a ponto de conseguir também promover a liberdade de expressão? Quem vai definir o que pode ou o que não pode ser falado? Isso é um ponto que o Milei, ele destaca bastante. Ele falou, por exemplo, da Agenda 2030, que são pautas que parecem importantes, mas tendem a afetar a liberdade dos cidadãos em cada um dos seus países, em detrimento de uma pauta ambiental, que, de novo, ele alega que não concorda, que não respeita. E também, o ponto da taxação dos super ricos. Ele até colocou que isso afeta, do ponto de vista de legislação, uma desigualdade, porque, teoricamente, segundo a interpretação dele, tá? Todos os cidadãos deveriam ser iguais perante a lei. E se você taxa mais um do que outros, você está tratando os cidadãos de maneira desigual. É a interpretação dele, tá? Sobre os fatos. E aí, pessoal, dentro dessa proposta aí, você tá mais com o Milei ou mais com a declaração com a cúpula do G20, hein? Deixa aí nos comentários. E para finalizar, pessoal, uma notícia positiva. Aparentemente, a proposta de cessar-fogo entre Israel e Líbano, Israel e Hezbollah, está mais próxima. A gente teve os Estados Unidos enviando uma proposta que não foi colocada em detalhes ainda, mas aparentemente pede para que a resolução 1701 seja aplicada, ou seja, que Israel não faça mais intervenções no território do Líbano, retire as suas tropas, mantendo o sul do Líbano apenas com o exército libanês e também com as tropas da Unifil, as forças de paz da ONU, tá? Inclusive, a Argentina até tirou, tá, alguns membros ali do sul do território do Líbano, mas também impede que o Hezbollah atue ao sul do rio Litani. Aparentemente, a mídia está colocando que o Líbano e o Hezbollah concordaram. Essa proposta vai ser levada para Israel. Professor, quer dizer então que o cessar-fogo está garantido? Temos alguns problemas. Primeiro, e o Irã, hein? Será que ele concorda com isso? Porque o Irã hoje é o grande apoiador do Hezbollah. O Irã, ele inclusive interfere muito na política do próprio Hezbollah. Será que o Irã concorda com esse cessar-fogo entre Hezbollah e Israel? É um ponto. Outro ponto importante. Será que Israel concorda com esse cessar-fogo? Porque, novamente, nós temos hoje, políticos que ficam se utilizando desse conflito para aumentar a sua popularidade. Por exemplo, o próprio Benjamin Netanyahu sabe que ele encara um processo gravíssimo de corrupção. E talvez sem um inimigo comum que necessite a criação de uma unidade de Israel para combater esse inimigo comum, o seu cargo possa ser questionado e ele seja eventualmente até preso. Pode ser.
Outra coisa, ministros como Ben-Gvir e Smotrich colocam que os ataques feitos pelo Hezbollah, pelo Hamas, justificam que Israel faça colonizações, assentamentos na Cisjordânia e na faixa de Gaza. Se você diminuir os inimigos comuns, fica mais frágil essa narrativa de não apoiar a criação de um Estado palestino. Mas, de novo, não uma paz total, porque a região de Gaza vai continuar sofrendo, né? Vai continuar em guerra. Mas que o Líbano aparentemente se caminha para um caminho um pouco mais próximo da paz. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.